Sistema Nacional de Educação, por que ele é importante? Primeiro, porque o Sistema Nacional de Educação permite pensar numa política de longo prazo, uma política de Estado para o país. A gente percebeu com a pandemia a falta de uma política de Estado no país. Esta falta da política de Estado fez com que a gente reagisse muito mal à pandemia, houvesse muita fragmentação e desigualdade na reação à pandemia. Nós precisamos de uma política de Estado que pense formação docente, papel dos gestores, das secretarias, para que a gente possa ter um norte por 10 anos, o que nós perdemos no atual momento. Segundo, o Sistema Nacional de Educação é muito importante para aumentar a cooperação, a integração e a democratização das relações entre União, Estados e municípios. Ele é importante para democratizar, porque a União muitas vezes tem ideias maravilhosas em Brasília, mas que não se coadunam com a realidade local. E é preciso que a União converse com os municípios para fazer políticas de creches, para fazer políticas de formação de professores. O mesmo vale para os estados. Muitas vezes a gente pensa que a centralização só se dá em Brasília, mas muitas vezes se dá nas capitais, nos estados. Os estados precisam conversar com os municípios. E o Sistema Nacional de Educação vai criar uma comissão tripartite entre União, Estados e municípios e uma comissão bipartite entre Estados e municípios. Portanto, haverá muito diálogo. Dentro disso, é muito importante pensar que o Sistema Nacional de Educação é fundamental para aumentar a cooperação federativa, a cooperação entre União, Estados e municípios, entre Estados e entre municípios. Porque há muitos assuntos em educação, na verdade, a maioria dos assuntos não se resolve com apenas um ente, com um governo municipal, um governo estadual, um governo federal. Nós temos 70% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Ora, a maioria deles não tem a menor capacidade de fazer políticas de mais ampla escala, de formação de professores, de mudança curricular. Se a gente fizer isso via cooperação intermunicipal, consórcios, arranjos, fizermos isso na cooperação, no regime de colaboração entre o Estado e município, ou mesmo com o próprio governo federal, como já fez muitas vezes, apoiando os municípios, a cooperação é central para resolver os principais problemas educacionais brasileiros. Por fim, o Sistema Nacional de Educação ele é muito importante para o Brasil, porque ele vai poder, na verdade, disseminar boas ideias e vai poder ser uma grande arena de discussão sobre as práticas educacionais brasileiras. É interessante porque a gente tem vários casos no Brasil que aparecem de tempos em tempos na mídia, no debate educacional. Pô, esses casos são bons, né? Olha como Sobral deu certo, como outro lugar deu certo, etc. E aí a gente se pergunta, por que isso não se dissemina? Eu acho que o sistema é um lugar muito importante para a gente dialogar, disseminar essas boas práticas, mas também para aprender com erros que são comuns entre todos. A gente descobre, olha, esse erro está aparecendo em vários lugares. Que solução a gente pode encontrar para reduzir o problema que aqui aparece em tantos e tantos estados e municípios? Claro, o sistema não vai resolver tudo, porque tem soluções que são nitidamente locais. E é bom que sejam, porque o governo local tem um papel, para usar o termo da administração, de customização, de dar uma característica local. Tem uma coisa ali que é muito específica daquele local. Às vezes é uma coisa geográfica, física, às vezes é uma coisa de uma tradição cultural, às vezes é uma boa inovação inventada por professores, diretores, pelo secretário. Portanto, o sistema não pode tolher a inovação local. O sistema tem que ser uma forma de criar políticas de longo prazo, criar democratização das relações federativas, criar cooperação entre os níveis de governo, União, Estados, municípios, mesmo a cooperação horizontal entre estados e entre municípios. O sistema tem que ter um papel muito importante para criar uma arena de debate e aprendizado com as políticas públicas, mas o sistema não pode substituir nem a União, nem os estados e municípios, e principalmente não pode substituir a capacidade, a autonomia local de construir boas soluções adequadas àquele lugar. Acho que esse é um ponto central no Brasil. Muitas vezes a gente encontra uma solução que é completamente uniforme num país que é continental, num país que precisa de soluções diferentes. E mais do que isso, ao contrário do que pensam alguns, que só em Brasília você tem boas ideias, os professores, os diretores, as escolas produzem ideias maravilhosas pelo país.